Oi gente, tudo bem? Eu sou a Thalia, esse aqui é o Bits and Bobs e a gente tá gravando de novo aqui pra esse canal depois de muito tempo. Eu tô de volta, eu espero que vocês tenham sentido falta aqui desse canal tanto quanto eu senti. E se você é novo aqui no canal, muito prazer, eu sou a Thalia. E nesse canal eu falo de coisas que eu gosto, então eu falo de Harry Potter, de Doctor Who, faço DIYs, falo de anime, falo de várias coisas que eu gosto e uma dessas coisas é Stranger Things e como vocês provavelmente já viram no título deste vídeo, hoje eu trouxe um DIY de Stranger Things. Eu tenho uma pequena coleção de Funkos de Stranger Things, eu acho que eu tenho 5 Funkos agora no momento de Stranger Things e ainda quero aumentar essa coleção. Mas eles não tinham um espacinho aqui na minha coleção. Como vocês podem ver, eu gosto de separar bastante as minhas coisas por tema, então aqui eu tenho algumas coisas do BTS, lá pra cima também tem mais algumas coisas do BTS, ali em cima tem Doctor Who, que já ficou aqui também um tempo, eu vou trocando as coisas de lugar, aqui tem coisas de anime, então eu vou sempre juntando algumas coisas, né, vocês podem ver aqui Harry Potter, aqui tem Animais Fantásticos, enfim, eu sempre vou separando. E eu sentia falta de ter um espacinho para Stranger Things. Então eu tinha uma caixinha de madeira e resolvi transformar ela num cenário de Stranger Things. Se vocês também quiserem sugerir com base nos funkos que vocês estão vendo aqui, qual que seria o ideal para fazer um próximo cenário, por favor, coloca aqui embaixo nos comentários. É isso, então chega de conversa e vamos logo pro DIY. Bom, para começar, eu separei uma caixinha de MDF que eu vou usar para fazer a base do cenário. Essa minha caixinha ela já vem com um ganchinho para prender ela na parede. Então a primeira coisa que eu fiz foi testar o tamanho do Funko para ver se ela ia servir mesmo como um cenário. Aí, fazendo isso, eu decidi tirar os moldes de dentro dela para a gente poder fazer as paredes e o chão. Então eu recortei um pedaço de papel A4 mesmo e fui marcando ali, depois só recortei. Aí, para começar, eu peguei a base que eu tinha desenhado ali do chão e eu recortei num papel de scrapbook com uma textura de piso de madeira. Eu encontrei isso para comprar, mas se vocês não encontrarem, vocês também podem imprimir essa estampa e recortar. Aí eu testei para ver se ia caber direitinho e ela ficou perfeita. Aí eu só passei cola e colei normal. Eu também tinha encontrado alguns papéis que podiam ser usados como papel de parede, né, para fazer as paredes ali. Eu testei algumas estampas e a que eu gostei mais foi essa daqui. Então eu usei os outros moldes para fazer a parte da parede. Então o que eu fiz foi ir marcando e depois cortei e colei ela no fundo. Para ajudar a fixar bem, eu usei uma régua e passei ela bem forte para ficar bem fixado, bem direitinho. E assim ele já tá mais ou menos parecendo uma sala. Agora a gente precisa fazer aquela parte de madeira que fica na parede. Só que eu não queria fazer com a mesma estampa que eu usei no chão, porque eu achei que ia ficar muito igual. E eu também queria dar mais uma textura de madeira. Então, para isso, eu utilizei palitinhos de picolé e testei o tamanho aí que ia ficar ideal. Medi quantos que eu ia precisar e enfileirei eles dessa forma aí. Eu prendi eles com uma fita para ajudar a cortar e cortei o tamanho que eu precisava. É bem fácil, é só passar o estilete umas 2 vezes e depois só tirar as pontinhas, elas vão saindo bem fácil assim. No dia seguinte, eu resolvi pintar. Então eu peguei uma bandejinha e misturei tinta acrílica marrom com um pouquinho de dourado e também diluí um pouquinho em água, porque eu não queria que ela ficasse muito com a cor da tinta. Eu queria que ainda tivesse um pouco daquela textura de madeira, né, do palitinho. E aí eu até tirei um pouquinho do excesso também antes de passar o verniz. Para deixar ele mais brilhante, mais com aparência assim de madeira pintada mesmo, eu passei esse verniz acrílico. Mas super dá para fazer o mesmo efeito com cola branca.
Depois eu só tirei esse excesso de fita que eu tinha usado para prender e passei cola quente em cima e embaixo. E aí fixei no nosso cenário. Agora chegou a hora de fazer aquele famoso alfabeto de Stranger Things. Para isso, eu primeiro marquei onde iam ficar as letras, né? Onde ia passar como se fosse o fio ali das luzinhas e fui colando em 3 camadas, desse jeito. Aí eu fiz um molde, né, à mão mesmo das letras, mais ou menos onde eu queria que elas ficassem, e usei o molde como base para desenhar as letras. Eu primeiramente ia fazer todas elas só com uma canetinha preta, mas eu achei que elas estavam muito clarinhas, não tava dando para ver mesmo. Então eu decidi passar a tinta preta. Eu peguei um pincel bem fininho e só fui contornando as letras que eu fiz com tinta preta mesmo. Eu achei que ficou bem mais legal porque deu mais esse efeito de tinta mesmo, né? Que as letras foram realmente pintadas ali na parede. Aí, para fazer a parte das luzinhas, eu decidi fazer com estes cristalzinhos autocolantes. Eu só fui separando eles e colando direto com a colinha que já vem neles. E deu super certo, eu achei que ficou bem legal. E quando passa a luz, dá a impressão que eles estão realmente brilhando, como se fossem luzinhas de Natal mesmo. Só assim já estava ficando bem legal, mas eu resolvi dar mais uma incrementada aí no meu cenário. Eu primeiro decidi passar um verniz no chão para dar esse efeito assim de cera, né, de chão de madeira encerado. Então eu passei o mesmo verniz que eu tinha usado para a parede. E aí depois também eu decidi dar um acabamento nessa parte de madeira da parede. Para isso eu cortei e lixei 2 palitinhos de churrasco e decidi colar eles nessa posição aí. Aí eu só pintei da mesma cor que eu tinha pintado a parede e colei com cola quente no lugar. Já deu outra cara para esse cenário, não deu? E aí eu também decidi pintar todo o cenário de preto, porque eu achei que ia dar um destaque maior para ele na parede. Só assim o cenário já ficou bem legal, mas incrementando ele vai ficar mais legal ainda. Para começar, eu decidi fazer um sofazinho. Para isso eu cortei 4 pedaços de isopor, como vocês estão vendo aí, sem muita medida, só medindo mais ou menos no cenário, o tamanho que eu achei que ia ficar legal. E eu também achei por aqui uns pedacinhos de corino marrom. E resolvi enrolar esses pedaços de corino aí no meu isopor. Para colar, eu usei uma cola especial de isopor, porque a cola branca normal ela não funciona para isso e a cola quente vai totalmente derreter o seu isopor. Então já fica a dica aí. Eu só enrolei como se estivesse embrulhando um presente aí, passando cola. Cortei as laterais. Dobrei para dentro também, passando cola. E eu fiz o mesmo nas 4 partes do nosso sofá. Depois é só juntar elas todas com cola quente. Nessa parte dá para usar cola quente porque a gente está colando o corino no corino, então não vai ter problema. Agora, o sofá de Stranger Things ele tem um tecido em cima que é como se fosse uma mantinha, um cobertor amarelo. Eu peguei o tecido mais próximo que eu tinha aqui em casa e colei também com cola quente para ele não sair do lugar. Aí eu decidi fazer algumas almofadinhas. Eu recortei ali uns pedacinhos, retalhos de tecido e costurei eles dessa forma aí, deixando um buraquinho para poder virar eles do avesso. Aí só coloquei um pouquinho de enchimento por dentro, você pode usar até algodão para encher mesmo, e terminei de costurar. E aí depois é só fazer o mesmo processo para todas as almofadinhas que você quiser fazer. Eu aqui fiz 4 modelinhos.
Aí eu resolvi fazer 2 mesinhas de apoio para colocar na lateral do sofá. Para isso eu usei um pedacinho de madeira e cortei 2 quadradinhos iguais, e depois cortei também palitinhos de churrasco em 2 tamanhos diferentes, para fazer mesinhas de 2 tamanhos. Eu colei as patinhas da mesinha com cola quente mesmo, um pinguinho de cola quente. Foi bem simplesinho. E aí depois eu só pintei com a mesma tinta marrom que eu tinha usado antes. Agora, para fazer o vaso da lateral, eu usei um vidrinho aí vazio de esmalte. Escolhi uma cor de outro esmalte e pintei ele por dentro. Essa cor que eu escolhi é meio que um dourado, então eu só passei ali por dentro e tirei o excesso. Eu coloquei uma fita para cobrir aquela parte da rosca do esmalte e botei umas decorações também. E aí foi só colocar umas flores secas e estava pronto. Eu também fiz um mini vasinho usando uma miçanga, uma gotinha de cola quente e uma florzinha. Aí eu encontrei essa peça aqui que parecia muito um porta-retrato. Eu tirei as partes que eu não ia precisar, que eram umas argolinhas, e colei uns pedacinhos de papel na frente e atrás. Aí eu decidi pintar de dourado a moldura, para ficar mais com carinha de moldura mesmo. Ficou perfeito como um quadrinho aí, um porta-retrato, mas eu ainda precisava de uma forma dela ficar de pé. Então eu colei uma taxinha e funcionou bem direitinho. Por último, eu decidi fazer alguns livrinhos aí para o cenário. Para isso eu cortei um pedacinho de papel para ser a capa e dobrei ela dessa forma aí. Eu usei essa medida para desenhar tirinhas e cortar elas. Com essas tirinhas, eu cortei os tamanhos que eu precisava para as folhas e dobrei uma por uma. Depois eu juntei todas elas com uma presilha, com a parte dobrada para cima. Passei cola quente na parte dobrada. E aí eu pude juntar a capa. Dessa forma aí. Só assim o livrinho já fica bem legal, mas eu decidi colocar alguns enfeites. Então eu usei washi tapes para fazer a parte da lombada e também um detalhezinho na frente. E aí a gente termina a última parte e agora é só montar tudinho para ver como é que vai ficar. Vamos lá? Então é isso, se você gostou desse vídeo, dá um joinha aqui pra eu saber, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e, claro, não deixe de comentar aqui embaixo o que você achou e qual outro DIY você quer que eu faça aqui. Você também pode assistir estes vídeos aqui, um destes 2 vídeos sugeridos, ou também olhar todos os outros vídeos que a gente tem aqui no canal. E a gente se vê por aí. Beijo e até a próxima!